Sejam bem-vindos a mais um curso. Metodologia, musculação com segurança e resultados. A nossa metodologia vai passar por diversos pontos da educação física. O objetivo é criar um padrão para que todos nós falemos a mesma língua, para que os clientes fiquem protegidos de lesões. Após mais de 25 anos dentro de uma academia, sabemos o que funciona e o que machuca. Nossos protocolos de treino e de supervisão dos exercícios foram desenvolvidos não só com bases em evidências científicas, mas também em grande experiência prática. Dessa forma, o que deve ser feito a partir do momento que o cliente efetua o pagamento da mensalidade? Bom, a primeira aula, por mais óbvio que pareça, deve ser a avaliação física. Muitos professores simplesmente jogam o aluno dentro da sala de musculação sem antes saber se esse aluno possui algum problema articular ou cardiovascular. Repito, a primeira aula do aluno deve ser a avaliação física. Quem não faz isso não entende nada sobre educação física ou fisiologia. Nós trabalhamos com protocolos distintos e de acordo com o perfil de cada cliente. O cliente pode ter indicação para uma musculação terapêutica ou ele tem indicação para a musculação tradicional, que é mais intensa. É ainda na avaliação que a gente descobre qual cliente pode fazer uma atividade de aula coletiva e qual cliente não pode. A nossa avaliação física também compreende aspectos nutricionais do cliente. A gente não fica restrito somente em treinamento. Na avaliação física, fazemos uma anamnese completa, onde coletamos várias informações do cliente, inclusive um relato detalhado da alimentação desse indivíduo, sugerindo alterações sem prescrever dieta, pois não é competência do profissional de educação física montar uma dieta, e sim competência do nutricionista. Entretanto, sabemos que sem alimentação os resultados não vão aparecer. Por isso a nutrição caminha junto com o treinamento de musculação. Na avaliação descobrimos se o cliente apresenta algum processo degenerativo. Fazemos várias perguntas que chamamos de anamnese e então descobrimos qual protocolo devemos seguir. Se é um protocolo de musculação terapêutica ou se é um protocolo de musculação em alta intensidade. A reavaliação física é também uma ferramenta muito importante para verificar se os objetivos traçados em cada período de treinamento foram alcançados. Incluímos uma balança de bioimpedância que é capaz de verificar até mesmo os índices de gordura visceral e saber se a pessoa tem alguma predisposição a doenças como diabetes e síndrome metabólica. Conseguimos ainda fazer um comparativo dos resultados ao longo do tempo. Os dados coletados na avaliação física são fundamentais para a elaboração do treinamento, seja para quem inicia ou para aquele que regularmente realiza exercícios físicos. O aquecimento e o alongamento. Muitos professores não sabem se precisa alongar, aquecer antes de começar um treinamento. É tanta pesquisa que contradiz a outra que o professor não sabe como proceder. Pela nossa experiência prática, na musculação terapêutica realizada em idosos ou em pessoas que apresentam degeneração articular ou cardiovascular, o aquecimento deve ocorrer nos próprios aparelhos. Sempre aumentamos a carga em cada série. Usamos a primeira série com repetições mais altas, 15 repetições. Se a pessoa consegue 15 repetições é porque a carga está leve. Cargas mais leves são usadas para aquecimento. Uma movimentação geral nas articulações principais do corpo é suficiente para começar o treinamento. Para que colocar um idoso em risco em exercícios aeróbios? Mais na musculação. Outra dúvida é sobre o alongamento. Em pessoas idosas é um pouco complicado. Eu mesmo já presenciei uma professora alongando uma idosa de 82 anos e nesse movimento trincou uma costela. Ela tinha osteoporose.
As articulações dos idosos são degeneradas e podem ser prejudicadas no alongamento. Alongamento em idoso não é recomendado. O próprio movimento em uma máquina já faz o suficiente, já alonga. Já em pessoas sem limitações ou degenerações, jovens, por exemplo, o aquecimento pode ser realizado no equipamento aeróbio. Pode ser uma bicicleta, uma esteira, um simulador, um elíptico. E a intensidade nesse aquecimento é moderada. A duração é entre 5 e 10 minutos. O aquecimento usando aeróbio em pessoas que treinam intensidade elevada é importante para elevar a temperatura corporal e diminuir a viscosidade nos tecidos. Dessa forma, o oxigênio e nutrientes chegam com mais facilidade no tecido muscular. Para quem vai treinar com cargas elevadas e alta intensidade, vale a pena. Agora, para que fique claro, salvo os casos de musculação terapêutica, incluímos o alongamento como parte do aquecimento geral. O alongamento em atletas que treinam em intensidade elevada previne lesões. Isso é fato. E esse alongamento pode ser ativo ou passivo. O alongamento ativo é inserido como parte do aquecimento e é realizado sem a presença de um educador físico ou de um professor auxiliando. O tempo de tensão em cada alongamento é mais ou menos 10 segundos, para que não haja perda de força ou potência durante o treino. Quando você alonga muito forte, você pode perder força durante o treino. Já o alongamento passivo é realizado com a ajuda de um professor. É realizado após o treino de musculação e, ao contrário do que o alongamento ativo faz, ele deve ser intenso e muitas vezes é até doloroso, o que favorece o anabolismo muscular. E esse anabolismo acontece através da dilaceração da fáscia muscular, que abre mais espaço para que as fibras possam se expandir. E o tempo desse alongamento deve ser entre 30 segundos e 1 minuto. É um alongamento forçado. Sobre segurança e volume de treino. Para a maioria dos objetivos da musculação, as repetições variam entre 5 e 15. Mais do que 20 repetições não existe, é inviável fazer para qualquer tipo de objetivo na musculação. Nas primeiras séries realizamos normalmente 12 e 15 repetições, pode passar um pouquinho. Na segunda aumentamos a carga e as repetições caem para 10 e 12. Na terceira aumentamos de novo e as repetições caem para 6, 10 repetições. Na quarta série, se houver, as repetições podem ficar entre 5 e 8. Entretanto, as repetições mais seguras na musculação são 8 e 12, entre 8 e 12. Uma carga que ultrapassa 15 repetições gera sobrecarga articular e cardiovascular por aumento de frequência cardíaca. Uma carga muito leve, que ultrapassa 15 repetições, gera muito sobrecarga articular e também cardiovascular por aumento da frequência cardíaca. Uma carga muito pesada que o indivíduo não consegue realizar pelo menos 6 repetições também gera uma sobrecarga articular e cardiovascular por aumento da pressão arterial. Assim fica fácil definir qual carga vamos usar. Se passar de 15 repetições, aumenta o peso. Se a pessoa não consegue fazer 6 repetições, diminui o peso, porque essa carga está pesada. É muito comum os atletas fazerem apneia ou manobra de valsalva quando o peso está muito pesado. Normalmente, quando eles fazem isso, é porque já está chegando perto da falha muscular. E na musculação terapêutica, isso deve ser evitado. Não é seguro trabalhar com a falha muscular em pacientes idosos ou pacientes que apresentam algum problema articular. Em nosso método de musculação tradicional, seguimos a old school da musculação. Buscamos a falha e muitas vezes buscamos a falha total, principalmente na última série de cada exercício. Utilizamos o treinamento dividido normalmente realizando 16 séries totais para agrupamentos musculares maiores, como perna, peito, costas. 8 a 10 séries para agrupamentos menores, como ombro, bíceps, tríceps e panturrilha. Esse treinamento pode ser dividido entre 4 e 5 vezes na semana. Mais do que isso, pode ocorrer o overtraining ou sobretreinamento. Muitas pessoas preferem treinar um dia sim, um dia não. Para não haver
overtraining e dessa forma eles conseguem mais recuperação e resultados. Em algumas academias fica difícil, porque elas não abrem de sábado e de domingo. Por isso optamos treinar 3 dias seguidos e 1 de descanso. Esse é o nosso método de alta intensidade. Já na musculação terapêutica, o treinamento é em circuito, 2 a 3 vezes por semana no máximo, e com descanso entre os dias de treino. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, musculação. Utilizamos 4 a 5 séries nos exercícios. Esses exercícios são os básicos: peitoral, costas, pernas e abdômen. E 2 a 3 séries nos exercícios complementares, que variam de acordo com o problema ou doença de cada pessoa. A seguir, vamos detalhar como deve ser montado o treino para cada tipo de pessoa. Bom, o treino inicial, o primeiro mês do cliente. Quando um indivíduo é sedentário, utilizamos o mesmo protocolo de treinamento na musculação terapêutica. Não temos um protocolo diferente para quem não tem lesão ou degeneração. Fazemos isso por medidas de segurança, ou seja, não importa se o seu cliente é jovem, adulto ou idoso. Nós vamos iniciar da mesma forma, com a mesma sequência de treino, apenas por precaução e segurança. Muitos problemas podem acontecer quando um cliente é superestimado em seu condicionamento físico. Não é só porque ele é mais jovem ou com uma aparência de ser forte, não quer dizer que ele está apto para fazer um circuito com grande volume. Eu já presenciei alguns casos de hipoglicemia em jovens de 1,80 m, 75 quilos, apenas porque o professor deixou a execução chegar perto da falha muscular máxima. Outros clientes ficavam tão mal que chegavam a deitar no sofá da recepção da academia que eu treinava na época. Isso era muito comum acontecer. Alguns casos chamavam o SAMU. Isso gera uma imagem horrível, muito negativa para a academia e para o professor que acompanhou esse aluno. Naquela época, eu não me importava com isso. Eu não era professor, muito menos proprietário de academia. E eu achava até engraçado. O pessoal não aguentava adicionar bíceps, ombro e tríceps naquele pequeno circuito de adaptação. O cliente, o professor, muito menos o dono da academia, ele não devia achar nenhuma graça disso daí. Por isso, durante o primeiro mês, realizamos somente os exercícios básicos para qualquer perfil de cliente, seja um paciente debilitado, seja um paciente sem problemas ou doenças. As séries são 4 séries de peitoral, 4 séries de remada, 4 séries de leg press, 4 séries de panturrilha com os joelhos estendidos. E o abdômen, pelo fato de já sobrecarregar muito a lombar, a gente só adiciona após o 6º treino dele. Essa sequência tem que ser realizada em dias alternados, segunda, quarta e sexta. Os pacientes de musculação terapêutica não realizam aeróbios. Isso provoca um aumento exacerbado de frequência cardíaca e duplo produto, o que pode ser perigoso. Pessoas que não apresentam limitações, não têm problema, essas pessoas não têm problema em começar o aeróbio em dias alternados. No caso, seria de terça e quinta. No segundo mês de treinamento dessa mesma pessoa, se for um paciente de musculação terapêutica, se tudo ocorreu bem, se no primeiro mês tudo foi sem intercorrência, os treinos, colocamos as devidas adaptações, graduações das máquinas, pino certo na altura do banco, no encosto, enfim. Podemos iniciar nesse segundo mês os exercícios complementares. Esses exercícios complementares variam de acordo com a doença desse paciente ou variam de acordo com o objetivo desse paciente. Nos exercícios básicos, nós sempre vamos fazer 4 séries,
Algumas vezes a gente faz a quinta série. Os exercícios complementares que são definidos de acordo com o problema ou a doença do paciente, por exemplo, tem um problema no joelho, vai adicionar alguma coisa para aquele joelho. Esses exercícios complementares, nós utilizamos somente 2 a 3 séries no máximo. No máximo. Os clientes que buscam um treino mais intenso, com resultados extremos, a gente já começa a partir do segundo mês a enquadrá-los em um maior volume de treinamento. Nós aplicamos a partir do segundo mês um acréscimo de 2 séries de exercícios complementares, nesse mesmo circuito de adaptação que a gente acabou de citar. Mesmo assim, o esforço continua submáximo, porque a gente ainda está adaptando esse cliente para um futuro mais intenso. Então ele faz a extensora 2 séries, ele faz um leg press as mesmas 4 séries de antes, ele já passa a fazer um supino com halteres no lugar de um peitoral de máquina, 4 séries, ele coloca um complementar que é um crucifixo, 2 séries, puxador que também é complementar, mais 2 séries, e uma remada baixa, 4 séries, uma rosca direta, 2 séries, tríceps no pulley, 2 séries, e abdômen, ele já pode ser colocado nesse circuito, 4 séries também. A extensão lombar também pode ser adicionada, e somente com 2 séries, e panturrilha permanece 4 séries. Enfim, ainda estamos adaptando esse indivíduo. Utilizamos nessa fase 4 séries para os exercícios básicos e, como vocês perceberam, 2 séries para os exercícios complementares. A musculação continua em dias intercalados, segunda, quarta e sexta, e nesses pacientes que não têm problema, não são idosos, o aeróbio pode ser feito de terça e quinta-feira. A partir do 3º mês de treino dessa mesma pessoa, dividindo esses 2 perfis, é aqui nesse 3º mês que nós paramos de mencionar a musculação terapêutica. Aqui a gente esquece, a gente para, não tem mais nada para falar de musculação desse paciente, de musculação terapêutica, e a gente continua a falar como deve ser a progressão do treinamento em indivíduos que não têm problemas, que não têm limitações e que buscam uma performance e resultados extremos na musculação. Bom, continuamos a partir do 3º mês os exercícios em circuitos, ainda com esforço submáximo. Só que a gente adiciona alguns exercícios e algumas séries. Extensora, são 3 séries. A gente inclui o agachamento, uma série só. Flexora, 3 séries. Panturrilha, a gente varia a panturrilha em pé ou em posição ortostática e a gente faz outro dia a panturrilha sentada, com 3 séries. Supino reto com barra, 3 séries. Supino inclinado com halteres, 2 séries. Puxador, a gente passa para 3 séries. A remada baixa são 2 séries. A extensão lombar, que também estava no treinamento de segundo mês, apenas 2 séries. Iniciamos aqui com elevação lateral, 3 séries. Desenvolvimento, 2 séries. Perceberam que a gente está aumentando o volume de treino, adicionando exercícios e mais séries nos exercícios que já tinham. Rosca direta, por exemplo, 3 séries. A rosca alternada,
2 séries. Tríceps no pulley, 3 séries. Tríceps testa, 2 séries. Realmente é um volume maior do que o volume que tinha no segundo mês. Abdômen, 3 séries. A musculação continua sendo segunda, quarta e sexta. E o aeróbio continua de terça e quinta. Daí, se tudo ocorreu bem, nós vamos passar para o 4º mês de treinamento desse indivíduo. Só uma observação, ainda nesse 3º mês, o aluno não treina em intensidade máxima. A gente está preparando essa pessoa para treinos mais avançados. O volume de treino nesse 3º mês, ele é bem maior, como vocês perceberam, do que o dos pacientes, do que os pacientes que fazem a musculação terapêutica. Porém, a intensidade é praticamente a mesma, ela é submáxima. Ainda é uma fase de adaptação intermediária, não dá para levar essa pessoa ainda para uma falha máxima. Não aumentamos muito a intensidade para evitar intercorrências desnecessárias nessa fase. A gente quer prevenir e usar a segurança máxima para nunca ocorrer lesão em nenhuma pessoa. A gente respeita cada etapa. Daí, a gente vai para o 4º mês de treino. Nesse 4º mês, chegou a hora de dividir o treino e começar a levar esse atleta, já posso chamar essa pessoa de atleta, eu posso levá-lo a intensidades mais elevadas. Nós usamos, já nessa fase, 2 a 3 exercícios por grupo muscular. Nós fazemos 3 a 5 séries por exercício. E nós treinamos mais do que 3 vezes por semana. Podemos fazer já 4 vezes na semana um treino que é um treino ABC. O treino ABC é um treino que você faz o treino A num dia, B no outro, C no outro. No 4º dia você descansa. Bom, começamos somente a partir desse 4º mês, então, dividir o treino para alcançar mais resultados. A gente supõe que o processo de adaptação para levar o indivíduo em outro nível tem que ser lento, é um processo lento, com muita paciência, e por isso a gente faz dessa forma. A gente prefere pecar por segurança, adaptando as articulações e todo o sistema metabólico deste indivíduo para que futuramente ele não venha apresentar nenhuma lesão em um treinamento muito pesado, em um treinamento muito intenso. Pessoal, é óbvio que existe milhares de métodos de treinamento. Como eu citei, tem HIIT, Heavy Dutch, tem o que você quiser, você acha o que você quiser por aí. Só que para adaptar uma pessoa ao treinamento de alta intensidade, esse nosso método, nós acreditamos que esse nosso método é o mais seguro de todos. Aliás, eu tenho certeza que esse é um dos métodos mais seguros de todos. Faz mais de 25 anos que eu percorro esse mundo do treinamento com peso. E respeitando cada etapa de adaptação que o organismo precisa passar, quando a gente treina com mais intensidade, nesse método, por exemplo, a gente põe um descanso depois de 3 dias seguidos de treino. Depois desse dia de descanso, a gente continua a fazer o mesmo treino ABC. Devemos treinar musculação, no mínimo, nessa metodologia, 3 vezes na semana e no máximo 5 dias. Como eu disse anteriormente, alguns atletas optam por treinar um dia sim e outro não. Por que eles fazem isso? Para acentuar a recuperação, principalmente quando eles chegam em uma certa idade, é mais eficiente treinar um dia sim e outro não. Porque é na recuperação que temos crescimento muscular e muito mais resultados do que uma pessoa que treina os 5 dias seguidos. Muitas vezes, na prática,
a não ser que o indivíduo tenha uma genética totalmente privilegiada, uma genética excepcional, como um Arnold da vida, treinar 5 dias seguidos vai gerar catabolismo muscular. Tenham isso em mente. Quem treina 5 dias seguidos em alta intensidade vai ter catabolismo muscular e, consequentemente, pode ter lesões. Não estou falando que vai ter, mas pode ter lesões. E nós prezamos pela segurança. Então vamos ao treino A. Na segunda-feira, esse treino já dividido. Nós realizamos um exercício para o abdômen com o intuito de aquecer quadril e coluna. E também a gente coloca um exercício de extensão lombar, uma série só para abdômen e uma série só para extensão lombar. Qual que é o intuito de fazer abdômen e lombar apenas uma série antes de iniciar o treinamento de perna? Aquecer quadril e coluna, principalmente quando a série tem o agachamento como primeiro exercício. Mas essa série a gente começa com a extensora, 3 séries, leg press, são 4 séries, aí o agachamento são 2 séries, o hack, uma série só. Depois a gente vai para a flexora, 3 séries, panturrilha em posição ortostática, a gente faz 4 séries, e mais panturrilha sentada, a gente pode executar mais 3 séries. Acabou o treinamento de perna, acabou o treinamento desse dia. A gente já entrou em um treinamento dividido. As primeiras séries continuam em intensidade submáxima, mas já nessa fase a gente pode fazer o nosso aluno buscar a falha máxima na última série de cada exercício. Nunca realizamos aeróbio no dia do treinamento de perna. Fazer um treinamento de perna e um aeróbio em seguida é um fracasso total para o desenvolvimento dessas pernas. Você vai acabar com o treinamento de perna. Tudo que você fez ali, você vai perder. Então não realizamos aeróbio nesse dia. No próximo dia, a gente faz o treino B. O que é o treino B? A gente divide o treino B em costa e bíceps. Vamos colocar que perna foi na segunda, então costa e bíceps foi na terça-feira. A gente começa esse treino na terça-feira com puxada alta, 4 séries. Uma remada bilateral na máquina, 3 séries. Uma remada depois unilateral, que pode ser feita com um dumbbell, 3 séries cada braço. Depois a gente vai para a extensão lombar, 3 séries. E a gente sempre finaliza um treinamento de costas com posterior de ombros, usando um crucifixo invertido, por exemplo, mais 3 séries. Em seguida a gente já vai para o treinamento de bíceps. Rosca direta a gente pode fazer 3 séries, uma rosca Scott na máquina ou até mesmo no peso livre, 3 séries. Uma rosca alternada pode ser no banco reto ou no banco inclinado, 2 séries. E nesse dia a gente já pode incluir o aeróbio imediatamente após o treino de musculação. Diferente do mês passado, que era em dias alternados. As primeiras séries nesse treino continuam em intensidade submáxima, porém o indivíduo deve buscar sempre a falha muscular na última série de cada exercício. Vocês já estão percebendo que já é uma fase que a gente começa a levar ele para o limite dele, buscando a falha muscular. Alguns exercícios complementares desse treino podem ir até a falha na penúltima série e não só na última série de cada exercício. Os exercícios complementares desse treino são, por exemplo, a puxada, a remada unilateral, o crucifixo invertido, a rosca alternada, a Scott. Então vocês podem buscar a falha até na penúltima série, se quiserem, se acharem adequado. Nessa fase intermediária, nós iniciamos com os exercícios aeróbios, todos os dias de treinamento de membro superior. E ele começa a ser sempre após
a musculação. O treino C é peito, ombro e tríceps. Realizamos na quarta-feira. A sequência desse treino é supino reto com halteres ou até mesmo com barra, 3 séries. Supino inclinado com halteres, 3 séries. Voador ou crucifixo, 3 séries. Elevação lateral, 3 séries. Desenvolvimento. Podemos fazer com halteres ou podemos fazer na máquina, são também 3 séries. Elevação frontal, podemos fazer com halteres, somente 2 séries. Já vamos para tríceps, tríceps no pulley 3 séries. Tríceps testa 2 séries. O tríceps testa é feito com a barra W. Em seguida fazemos um tríceps banco, um tríceps no banco, 2 séries. Um abdômen 4 séries e 35 minutos de aeróbio em seguida da musculação. Acabou o treinamento nesse dia, treino C, quarta-feira. As primeiras séries continuam em intensidade submáxima e já é uma fase que o indivíduo deve buscar a falha muscular na última série de cada exercício. Nós iniciamos com exercícios aeróbios sempre após a musculação, nessa fase de treinamento. O indivíduo já está apto para fazer o aeróbio no mesmo dia, não precisa intercalar, como eram nos meses anteriores. Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui para falar um pouco de fisiologia. Quero pedir também licença aos experts, porque eu vou simplificar a fisiologia. Eu quero falar de uma maneira que até um leigo pode entender. Longe de usar termos técnicos, vamos simplificar agora. Depois dos exercícios com pesos, o glicogênio intramuscular, que é proveniente do alimento que você ingeriu, ele está praticamente zerado quando você acaba o treino de musculação. Só um exercício como a musculação feita em alta intensidade é que é possível esgotar tão rápido a nossa reserva de glicogênio. Glicogênio é glicose mais oxigênio. Se você for correr, você vai demorar horas para queimar esse glicogênio. O aeróbio deve ser feito antes do limiar anaeróbio. Se ele for feito acima do limiar, o exercício nem mais aeróbio ele pode ser chamado, como o próprio nome diz, o nome sugere, limiar anaeróbio, ou seja, início de metabolismo anaeróbio. É quando precisamos, o limiar anaeróbio é quando precisamos de muita glicose para produzir energia. Então, se o aeróbio passa do limiar, o organismo continua precisando de mais glicogênio para fazer aquele exercício aeróbio, que nem aeróbio ele é mais, porque ele passou do limiar. Deu para entender? Precisando de glicogênio para realizar esse esforço maior, é igual o que você fez na musculação. Você já realizou a musculação em esforço anaeróbio. Por isso que ela depletou praticamente toda a reserva de glicogênio, principalmente se ela foi feita em alta intensidade. A musculação, então, o que ela fez? Ela queimou o glicogênio que veio do alimento que você ingeriu, que você comeu. E quando você faz um aeróbio muito forte, a chance do organismo transformar a massa muscular em glicose para produzir energia, quando você faz esse aeróbio em intensidade alta, é muito grande. Isso vai catabolizar todo o seu treino de musculação. Você está simplesmente fazendo um aeróbio numa intensidade tão brutal que você já fez a musculação. Não tem mais glicose, vai fazer a proteína do músculo virar glicose para você produzir energia. Vai estragar todo o seu treino de musculação. Portanto, o exercício aeróbio para maior queima de gordura, principalmente após o treino de musculação, ou até em jejum, para quem gosta do jejum, ele deve ser realizado a mais ou menos
entre 70% e 75% da frequência máxima do atleta, do aluno, que esse percentual é exatamente antes do limiar anaeróbio na maioria das pessoas. É claro, gente, é claro, isso não é uma regra, isso é uma teoria que pode variar para cada pessoa, mas é um padrão e a gente precisa de um padrão. E é um padrão que funciona muito bem. Por isso que é muito importante orientar os clientes a usarem um frequencímetro para controlar os batimentos cardíacos, para saber se eles estão entre 70% e 75% da frequência máxima. Ah, mas eu não sei nem o que é frequência máxima. Como que eu acho a frequência máxima? Calma, calma. A melhor zona de queima de gordura fica então a mais ou menos 70% e 75% da frequência máxima. Mas e aí? Como que faz essa conta? Bom, eu acho que quanto mais a gente sabe, mais simples a gente fala. Então, peço de novo licença para os fisiologistas. Frequência máxima é uma continha simples, 220 menos a sua idade. Vamos criar um exemplo aqui. Suponha que você tem 25 anos. Você está assistindo esse vídeo agora, você tem 25 anos. Sua frequência máxima é 220 menos 25. Então, a frequência máxima é 195. Sua frequência máxima, então, de 195, a gente tem que calcular o percentual de 70% de 195. E depois a gente calcula 75% de 195. Olha que difícil. A gente conclui que a frequência ideal, então, para você fazer o exercício aeróbio, é entre 136 BPM, que é 70% da frequência máxima, e 145 BPM, que é 75% da frequência máxima. A maioria das pessoas acreditam que correr rápido é que vai fazer queimar gordura, e não é. Acredita que você tem que subir a frequência cardíaca para 170, não tem. Não é isso que vai te emagrecer. Na verdade, você vai ter mais queima calórica se você fizer um esforço maior. Mas a caloria que você está recrutando, que você está queimando para produzir energia, ela pode estar sendo da massa muscular e não da gordura. Então você não está emagrecendo, você está perdendo músculo. A proteína vira glicose na ausência do carboidrato, quando o exercício é muito intenso. Justamente porque esse esforço passou do limiar anaeróbio. E quando eu me refiro que passou do limiar, é porque o seu metabolismo, de novo, saiu do estado aeróbio e passou para o metabolismo anaeróbio. Então você pode estar fazendo um exercício anaeróbio na esteira, não quer dizer que esteira é exercício aeróbio. E assim você precisa recrutar mais glicose do que o normal. Então ele é anaeróbio mesmo, porque está recrutando muita glicose. Como não tem mais glicose que você esgotou na musculação, o seu organismo vai buscar da onde essa glicose? O teu músculo. Ele vai destruir teu músculo, fazer virar glicose, para você continuar correndo naquela intensidade brutal na esteira. A proteína do músculo vira então glicose na ausência de comida. Você gastou tua comida na musculação. Ou seja, você gastou teu carboidrato. Na ausência de carboidrato, ou proteína que você comeu daquela comida, acabou o glicogênio e aí você vai ter que destruir teu músculo para produzir glicose. Agora, se o aeróbio for leve, você vai atingir somente a gordura e não vai catabolizar a sua massa muscular. Como esse percentual de 70% a 75% da frequência máxima pode variar em cada pessoa, é útil aproveitar alguns macetes. Alguns tiros, por exemplo, na esteira, levando tua frequência cardíaca de 136, que é 170% da frequência máxima, você leva essa frequência para 170, dá um tiro, bate 170, você já diminui a velocidade na esteira para diminuir o BPM. Isso vai ajudar a queimar mais gordura, sem catabolizar a massa muscular. Por quê? Porque foi só um tiro, foi um tirinho. Alguns tiros de 1 minuto podem ser usados de vez em quando. E qual que é a teoria por trás disso? Quando você dá o tiro, a teoria é que a maior quantidade de oxigênio que você vai precisar, você vai recrutar para fazer esse sprint. E aí na volta do batimento cardíaco, da menor velocidade na esteira, vai sobrar oxigênio. Então vai ser maior a queima de gordura. Quando você volta para a velocidade mais baixa e abaixa teu batimento cardíaco para 136,
vai sobrar uma quantidade residual de oxigênio no teu sangue, e a gordura a gente sabe que ela é queimada na mitocôndria, e daí você vai conseguir, com esse residual a mais de oxigênio, você vai queimar mais gordura. Beleza, vamos já para o próximo mês de treinamento. Vamos entrar agora em treinamento avançado, que é do 5º mês em diante. Pessoal, nessa fase de treinamento a gente começa um outro nível de esforço físico, tá? Nessa fase, a intensidade das séries, ela aumenta. E ela aumenta muito. Na musculação, podemos trabalhar com esforço submáximo, como eu já disse, e esforço máximo. E também podemos, esforço máximo seria uma falha máxima, só que também podemos trabalhar com esforço supramáximo, além da falha máxima. Alguns autores podem usar termos como falha submáxima, falha e falha total. Não interessa o termo, interessa que você faça a coisa do jeito correto. A intensidade não é gerada apenas pela falha máxima ou pela falha total, que é a falha na fase excêntrica do movimento. A intensidade também tem a ver com intervalos muito curtos, aumentos progressivos de carga e a utilização de princípios de treinamento, que a gente vai falar logo mais o que são eles, como fazê-los, inclusive. Esses princípios geram mais intensidade, ajudam também a gerar mais intensidade nos treinos. Vamos fazer uma breve revisão aqui. A série submáxima a gente usa com iniciante e com pacientes que possuem processos degenerativos, seja articular, cardiovascular ou neurológicos, que eu não citei anteriormente. A falha total e supramáxima e princípios de treinamento nós usamos em clientes ou atletas treinados e adaptados na maioria das vezes. E a gente falha com esses atletas na penúltima e última série de cada exercício, normalmente. O ideal é começar as séries buscando um esforço supramáximo ou uma falha total após o 5º mês. Após o 5º mês, a gente também começa adicionando alguns princípios de treinamento. Os resultados nessa fase são muito mais visíveis. Quando se aumenta a intensidade, você vai ter muito mais resultado. Porém, a sua segurança diminui. Você tem que saber disso. O risco de lesão é maior quando a intensidade é aumentada. E por causa disso, nessa nossa metodologia, nós realizamos uma periodização de treinamento. A gente não fica o ano inteiro treinando em alta intensidade, falha total, etc. e tal. Nós devemos dividir períodos, devemos dividir o treino em períodos que se treina mais leve, com altas repetições, e períodos em que se treina mais pesado e com baixas repetições. E nesse período de baixas repetições e mais pesado, a gente utiliza a falha total, que é a falha na fase excêntrica no movimento. Se alguém quiser chamar de falha supramáxima, a gente acrescenta os princípios de treinamento. O que são princípios de treinamento? É muito interessante que grandes nomes do fisiculturismo sempre defendiam seus métodos de treinamento. Alguns davam nomes para esses métodos. Contrariavam as ideias de Joe Weider. Arthur Jones foi um bilionário excêntrico americano, criador do treino HIIT, High Intensity Training. Ele apoiava treinos curtos de 20 minutos, 30 minutos no máximo, poucos exercícios e séries. Inicialmente ele criou isso em cima das máquinas da Nautilus, que foram aperfeiçoadas pelo filho dele, Gary Jones e tal, e fundou a Hammer Strange, enfim, história não é agora. Arthur Jones preconizava intervalos breves, aproximadamente 20, 30 segundos. E qual dos dois estava certo? Joe Weider ou Arthur Jones? Bom, o Arnold Schwarzenegger treinava no método de Joe Weider, treinos de 2 horas. E ele teve resultados assim absurdos.
E na época, Mike Mentzer, atleta de Arthur Jones, treinava com a alta intensidade e curta duração. Ele também teve excelentes resultados. Ou seja, os dois tiveram resultados. Por isso, a gente não nega aqui nenhum método de treinamento. A gente só absorve todos eles. Então há períodos que a gente treina, como preconizava Joe Hader, com mais volume, e outros períodos a gente prefere treinar a partir do 5º mês os nossos atletas do jeito que defendia Arthur Jones, com mais intensidade, curta duração, curtos intervalos. Vamos simplificar? Um período de 2 meses em alta intensidade requer pelo menos 15 a 30 dias com menos intensidade e maior volume de treino, com repetições mais altas, para recuperar. Isso evita que profissionais encerrem a carreira cedo. E é a mesma coisa que a gente vai fazer nessa metodologia. A gente vai criar essa periodização para não machucar os nossos alunos. Em treinos mais intensos, nós podemos usufruir dos princípios de treinamento Hader. O Hader simplesmente ele não criou nada. Ele, após observar atletas treinando com resultados absurdos, ele reuniu o que cada um deles fazia de diferente e criou, por exemplo, um princípio de treinamento que chama repetição forçada. O que é repetição forçada? É uma coisa que eu, principalmente, eu sempre fiz. Você usa um peso, executa o movimento até a falha muscular, até não aguentar mais. E quando você não consegue mais subir essa rosca direta, por exemplo, vem um treinador e empurra aquilo que falta. Ou um parceiro de treino. Ele vai te ajudar 3 a 5 repetições extras, além do que você consegue. Essa é uma maneira de empurrar os seus músculos muito além do limite. E tem como objetivo forçá-los a crescer, mantendo uma boa execução. E o detalhe, se você faz mais do que 4 ou até 5 repetições forçadas, com certeza o teu treinador está fazendo o exercício por você. Você não está fazendo nada. O auxílio na repetição forçada deve ser o mínimo possível. Quando vai quase parar o movimento, ele dá aquele sutil toque para executar a repetição até o final. Mais tarde, estudos do International Journal of Sports Medicine, eles corroboraram que quando usamos repetições forçadas, os níveis de hormônio de crescimento, que é o GH, ele aumenta 3 vezes mais do que quando a gente treina só até a falha. Então, é importante fazer isso? Sim. Usar um princípio desse? Sim, é importante. Não em todas as séries, mas algumas séries é muito importante. Os níveis de GH, por exemplo, que a gente consegue nesse princípio de treinamento, eles são necessários para o crescimento muscular, para a queima de gordura. Depois a gente tem outros princípios, vamos falar de alguns só. A pré-exaustão, por exemplo. O que é pré-exaustão? A pré-exaustão é um outro princípio onde se executa para o mesmo músculo exercícios monoarticulares e na sequência, sem descanso, outro exercício composto ou multiarticular. Ambos exercícios envolvendo um grupamento muscular em comum. Vou dar um exemplo. Você realiza uma série de voador ou pec deck, acaba essa série, vai até a falha dela, acaba essa série e vai direto para um supino, sem descanso. Aí depois do supino você descansa. Acreditamos que o exercício isolado executado primeiro enfatiza o músculo primário durante o exercício monoarticular. Pois o músculo-alvo, no caso do peito, já vai se encontrar pré-fadigado quando você entrar no supino. Então é mais um jeito de você desenvolver o seu peitoral. E queimar gordura, óbvio.
Mais exemplos de pré-exaustão. Pullover, antes de fazer uma puxada alta, um puxador. Extensão de pernas, antes de fazer um agachamento. Elevação lateral, antes de fazer um desenvolvimento. Não só o voador, o crucifixo e um crossover pode ser feito antes do supino. E o detalhe mais importante, na montagem de um treino de mulher, é interessantíssimo esse princípio. As mulheres podem se beneficiar desses exercícios feitos em sequência e sem descanso, justamente porque a maioria das mulheres, elas não desejam ombros grandes, tríceps volumosos, justamente para não possuir uma aparência masculina. Então uma estratégia seria exaurir o peitoral no voador, em seguida a gente já vira a mão com um halter e faz um supino. Essa combinação estressa o músculo peitoral, que vai chegar na falha sem trabalhar muito o tríceps, porque você está fazendo sem flexão de cotovelo. Não vai ocasionar grande hipertrofia do braço, porque o tríceps não vai crescer. E isso também vale para o bíceps. A mulher faz um pullover antes de realizar um puxador. Ela esgota as costas antes de forçar o bíceps. Um outro princípio é o drop set. Drop set é uma série realizada até a falha total. Quando você não aguenta mais, você pega, diminui o peso em 40% da carga, diminui o peso em 40%, e a série então é continuada, eu gosto muito de fazer no pulley, a série então é continuada até novamente obter o esgotamento total. Se quiser pode adicionar até a repetição forçada antes. Normalmente essa diminuição de peso é realizada uma vez, só que você pode realizar mais vezes e diminuir de novo, umas 2 vezes inclusive. O uso de drop set é uma técnica que eu gosto muito e o uso dele nos treinamentos é uma excelente maneira de desenvolver músculos mais difíceis de crescer. Então, você pode, por exemplo, uma pessoa que tem um tríceps deficiente pode usar, uma panturrilha, enfim, vários exercícios. Outra técnica que eu gosto muito é o Rest and Pose, ou pause e repouso. Essa técnica é provavelmente a menos popular de todas as técnicas avançadas de treinamento. Ela é ideal para fazer em exercícios difíceis de se obter assistência de um parceiro de treino ou de um professor. Como, por exemplo, a remada curvada, que eu gosto muito. Com essa técnica, você usa uma carga que não ultrapasse, por exemplo, 15 repetições, uma remada curvada, e ao chegar na falha muscular, coloca a barra no suporte, respira 5 segundos e continua fazendo as repetições. Continua para uma nova série. Essa técnica pode ser usada basicamente em qualquer exercício como uma forma de aumentar a intensidade do seu treino. Principalmente quando você estiver treinando sozinho. A próxima técnica, ou o próximo princípio de treinamento, são as supersets, ou superséries. Consiste em fazer 2 exercícios diferentes para grupos musculares antagônicos e sem descanso entre as séries. Um exemplo clássico disso é fazer um exercício de bíceps, logo em seguida um exercício de tríceps, em algum treino eventual. O mesmo pode ser feito com peitoral e dorsal, que foi preconizado até mesmo por Arnold Schwarzenegger. Eu gosto muito desse tipo de treino. Algumas vezes em que a divisão é peito e bíceps, por exemplo, você faz um treino desse aleatório. O próximo princípio é a repetição roubada. Assim como a pausa e descanso, ou pausa e repouso, roubar de uma maneira controlada é sutil quando se treina sozinho e nunca desde a primeira repetição, é óbvio. Apenas nas últimas 3 ou 4 repetições. Um ótimo exemplo é a rosca direta. Você pode executar o movimento até a falha muscular e ao invés de interromper o exercício, começa a usar um impulso, um balanço do seu corpo para realizar mais algumas repetições
controlando o movimento na fase negativa. Para realizar esse princípio de treinamento, o atleta deve estar em uma fase avançada de treinamento com peso e é óbvio que ele tem que possuir uma musculatura paravertebral lombar capaz de recrutar esse esforço extra. Caso contrário, ele pode se machucar. Esses princípios, eles devem ser usados no modelo de treinamento avançado, que eu vou falar agora. Em uma fase avançada de treinamento, nós podemos treinar um músculo por dia. Essa já é uma fase muito intensa, com cargas muito pesadas. Por exemplo, no dia 1, segunda, a pessoa vai treinar só perna. O quê? Ela começa com 4 séries de extensão de joelhos, com drop set na última série e repetições forçadas nas 2 últimas e o drop set só na última série. Agachamento, 3 séries, falha na segunda série e falha excêntrica na terceira série. Leg press, 3 séries, falha na segunda série e falha excêntrica ou falha total na terceira série. Vai para o hack, 2 séries, falha na última série. Flexora deitada em seguida, 3 séries, falha na segunda série e falha total na terceira série com drop set. Flexor em pé, alternada, 2 séries até a falha. Em seguida, a pessoa vai para o stiff, são 3 séries de stiff. Vocês perceberam que é um treino bem difícil de se fazer, incluindo os princípios de treinamento. No dia 2, terça-feira, a pessoa vai fazer só peito, peitoral. Supino com halteres, 4 séries, falha na segunda e repetições forçadas na terceira e quarta série. Segundo exercício, supino inclinado com halteres, 3 séries, falha na segunda série e falha na terceira série com repetição forçada. Terceiro exercício é um chest press em uma máquina qualquer. 2 séries, falha logo na primeira e repetições forçadas na última série ou na segunda série. Voador numa máquina, 3 séries até a falha. E finaliza o treino de peitoral com um supino declinado em barra, com uma barra, 2 séries até a falha. No terceiro dia, seria uma quarta-feira, estamos treinando segunda, terça e quarta agora, é um treinamento de costas, começa no pullover de máquina, 4 séries, falha na terceira série, falha na quarta com repetição forçada. Segundo exercício, remada curvada, 3 séries até a falha e rest in pose nas 2 últimas séries. A intensidade já começou a ser brutal nesses exercícios, nessa fase de treinamento. Em seguida, a gente vai para a remada baixa com 3 séries, com falha na última série. Depois vamos fazer o puxador na frente e não atrás, porque é mais lesivo. 3 séries com falha excêntrica ou falha total na última série. Em seguida, remada unilateral, que pode ser na máquina ou com halteres. 2 séries com falha excêntrica na última série. Daí vamos para a extensão lombar, 3 séries. Depois da extensão lombar, faremos um crucifixo invertido para posterior de deltoide, 3 séries. Finalizamos o treino, sempre com 3 séries de extensão lombar, algumas vezes pode ser 4 séries, mais 3 séries de posterior de deltoide em um crucifixo, por exemplo, ou em uma máquina específica para isso. Já no dia 4, que seria a quinta-feira, a gente descansa. Lembra? A gente treina 3 dias e descansa o quarto. Na sexta-feira a gente faz peitoral com ombro, seria um treino de ombro, mas se o peitoral não estiver doendo, a gente pode repetir, fazendo um crucifixo inclinado 4 séries, falha nas últimas séries, depois vai para um supino inclinado 3 séries, e depois vai para um crossover 2 séries,
Como a gente já treinou peito nessa semana, a gente faz a intensidade dele um pouco menor. Em seguida, a gente vai para o músculo que a gente realmente quer nesse dia, que é o ombro. Elevação lateral 4 séries, falha na terceira série e repetição forçada, além de falha na quarta série. Em seguida, desenvolvimento de máquina, 3 séries com falha na última série. Em seguida, elevação frontal com 2 séries até a falha. E faremos depois a remada alta, 2 séries. Fim de treino. No dia 6, que seria o sábado, a gente vai fazer bíceps e tríceps. Primeiro exercício, rosca direta, são 4 séries. Falha acontece na terceira série e na quarta série com mais repetição forçada, mais drop set. Imagina a intensidade que a gente já está dando aí. Em seguida a gente vai para a rosca alternada, 3 séries. A gente falha na segunda série e falha na terceira série com mais repetições forçadas. Depois a gente vai para a rosca Scott, 3 séries com falha na última série. E depois a gente vai fazer uma rosca concentrada, só 2 séries. Daí começamos o treinamento de tríceps. Eu gosto de começar o tríceps no pulley, 4 séries. Falha na terceira série e falha na quarta série com repetições forçadas mais drop set. Em seguida vamos para o tríceps testa na barra W, são 3 séries. Falhamos na segunda série e na terceira série mais repetições forçadas. Vamos para a rosca francesa, 3 séries até a falha, fazendo unilateral. Depois fazemos tríceps no banco, são 2 séries até a falha somente. No domingo, que é o dia 7, a gente descansa. E foi assim a semana, com treino de um músculo por dia, basicamente, dividido. Os exercícios aeróbios podem ser incluídos nesse programa. Mas como é um treino muito intenso, muitas vezes quem faz esse treino visa hipertrofia. Então, talvez não precise colocar o treinamento aeróbio nessa fase. O treinamento de panturrilha sempre vai ser feito em dias alternados, um dia sim, um dia não, se a pessoa não tiver dor muscular pós-treino. O trapézio também pode ser treinado 2 vezes ou 3 vezes por semana, desde que a dor pós-treino não seja muito longa. E nós podemos repetir o músculo treinado na semana se ele não estiver doendo, que é o que a gente fez nesse exemplo acima. Veja o treino de peito que a gente acabou de citar. Ele foi repetido na sexta-feira antes de treinar o ombro. Em treinos avançados, somos flexíveis em adicionar ou combinar outros exercícios que às vezes não estão no programa.